Partindo da charge, então, que está na tela de vocês, o assunto hoje é o seguinte, nós, ressituando ou contextualizando vocês e a aula de hoje de sociologia. Sociologia, eu estou sempre falando sobre as formações sociais e como elas chegaram, né, na dinâmica que tem hoje, né? De que maneira as sociedades foram se formando, em especial a nossa sociedade complexa, que é dessa que a gente fala esse ano, certo? Ou melhor, nesse momento é o que nós estamos falando. E aí, nessa formação social, no momento atual, o que a gente tem é uma sociedade que opera toda em torno de um sistema econômico vigente, que é o sistema econômico da globalização. Na verdade, ela não é um sistema econômico, mas ela é um fenômeno que levou todas as partes do mundo a entrarem nessa lógica, seja sistemas que são capitalistas, que são socialistas, todos tiveram que se adaptar e entrar na lógica da globalização, porque ela meio que se sobrepôs aos demais sistemas, certo? Dentro dessa perspectiva de globalização, nós já falamos das causas, das consequências das empresas, das que são transnacionais, do que representa ter uma empresa transnacional nos países na atualidade. E agora hoje, nós vamos falar do seguinte, eu coloquei o questionamento lá no WhatsApp para vocês, né? Para vocês pensarem. A pergunta que eu coloquei no WhatsApp foi: qual é o sistema que um país deveria adotar nesse mundo atual nosso hoje? Qual é o sistema que a gente deveria atuar? Liberdade de comércio e protecionismo do mercado, assim, sabe? Só o mercado interno crescendo, eu vou proteger o meu mercado interno, vou promover o crescimento dele, e vou ter a liberdade de comercializar com outros países se eu quiser e quando eu quiser, ou formação de bloco econômico, quando eu fecho com outros países, eu concordo com outros países, certo? E a gente passa a ter um grupo sólido em que a gente compartilha não só lucros, mas dívidas, compartilhamos tudo, certo? E aí a pergunta que eu fiz para vocês foi essa: qual que é a melhor situação nos dias atuais? Observem que a charge que eu coloquei para vocês hoje e que está na tela é uma charge de um momento específico da União Europeia. Então, eu não posso basear todo um bloco econômico, que é a União Europeia, no caso, a mais forte, o maior bloco econômico do mundo, assim, força em poder, né? Eu não posso basear tudo que acontece com a União Europeia a partir de uma única situação. Porém, uma única situação pode nortear todas as demais ações de um bloco econômico. Entendem? Como está relacionado? Então, esse momento aqui, em que a União Europeia, não, puxa vida, a Inglaterra, o Reino Unido, né, abandona o navio, olha lá, abandonando o navio, né, a embarcação vai cair, tá passando por tormentas, tempestades, ataque de tubarão, tem dívidas, tá quebrando partes do navio, a própria tripulação tá brigando entre si, olha lá o cara atingindo aqui, ó, com o canhão, o próprio navio. Então, aqui o outro assobiando com cara de palhaço, como se não estivesse vendo nada. Então, aí tem os títulos ali relacionados a cada país. A Grécia lá, ó, só vomita, não ajuda, não faz nada. Cada país desses, ó, estão vendo? Isso aqui representam os países, ó, países árabes, enfim. Aqui tem um monte de interpretação, a Merkel da Alemanha aqui em cima, a Turquia, enfim, vários países representados ali, que são os países que fazem parte da União Europeia. Aí vem aqui, ó, a área da eurozona, é a que está bem na frente, a zona do euro, assim, que é aquela que seria a primeira a quebrar, que é a moeda, né? Então, analisando todas essas partes dessa charge, que aliás é uma charge riquíssima, só dessa charge aqui dava para escrever um livro, né? Então, a partir da observação dessa charge, a gente vê uma União Europeia entrando em falência, né? E aí, o que o Reino Unido fez? Ele cria a situação de Brexit, ele pede para sair e está lá abandonando o navio. Qual é a direção que o Reino Unido está indo? O Reino Unido está indo em direção ao sol, em direção à luz, ele está indo para outros horizontes, né? Então, deixa a União Europeia cair aqui, ó, na tempestade, morrer,
enquanto eles estão indo para outras direções. O que teria provocado essa quebra da União Europeia foi toda uma circunstância de situações econômicas em países que foram quebrando e um dependendo do outro, certo? Aí a gente teve a Grécia, que quebrou primeiro, que daí pediu dinheiro para Portugal, porque era do mesmo bloco, que também quebrou porque emprestou para a Grécia, quebrado pediu para a Espanha emprestou para Portugal, também se quebrou porque Portugal não pagou, mas Portugal não pagou porque não recebeu da Grécia, e assim vai virando um efeito dominó. O Reino Unido, percebendo a situação, simplesmente pulou fora enquanto achava que dava tempo. Mas será que foi a melhor saída? Será que sair de um bloco econômico nos dias atuais é a melhor opção? Estar fora, ser protecionista? Os Estados Unidos se fecharam praticamente de todas as formas, porque hoje, antes eles faziam parte de alguns blocos econômicos, estavam abrindo outros, estavam abrindo o bloco do Pacífico, mas o que aconteceu? Os Estados Unidos simplesmente não abriu mais o bloco do Pacífico e começou a sair de outros blocos econômicos, certo? O que significa isso? Que depois do presidente Trump, a lógica dos Estados Unidos foi criar uma estrutura protecionista, uma estrutura econômica protecionista, né? Então tá, partindo disso, observando a imagem, né? Aí a gente tem toda aquela da impressão assim, poxa, bem melhor mesmo se o bloco econômico se desfizer. Bloco econômico significa perigo, né? Por que bloco econômico significa perigo? Porque realmente, se um dos países do bloco começa a quebrar, vai levando os outros juntos e vai afundar o navio, né? Não vai dar certo. Quem abandonar o navio primeiro, quem conseguir sair, se dá bem. A Suíça nunca fez parte, não quis fazer parte da União Europeia. A Noruega não quis fazer parte da União Europeia, né? Então, são países que sempre foram protecionistas. Aí a gente pensa no período dos migrantes, por exemplo, em que a União Europeia concordou, né? A liderança do grupo da União Europeia concordou em receber os imigrantes que estavam chegando dos conflitos e situações conflituosas do Oriente Médio da Primavera Árabe, aquela situação da Síria, da Tunísia, do Egito, né? E a União Europeia concordou. A União Europeia concordando, os países que são membros da União Europeia, logicamente, estariam abertos a receber esses imigrantes. Só que muitos não concordavam e muitos achavam que era pesado receber esses imigrantes. Então, ali começa mais uma situação de crise entre os países da União Europeia. Então, formar bloco econômico não é bom. Será? Vamos analisar, vamos pensar bem. Olha só, quando eu tenho... Vamos apresentar as vantagens e desvantagens de cada um, tá? Quando eu tenho a possibilidade de liberdade de comércio e protecionismo, significa que o meu país está optando por poder... Liberdade de comércio. Ele vai poder comercializar com quem ele quiser, quando ele quiser. Ele não tem aquela prisão, entre aspas, assim, né? Mas aquela ligação com outros países através do bloco econômico. Porque, por exemplo, como eu já falei uma vez para vocês, vou explicar de novo, quando você tem um bloco econômico, se te acontecer alguma coisa que te falte, o primeiro país para quem você vai pedir socorro, empréstimo ou coisa assim, é algum país primeiro do seu bloco econômico. Então, se alguma coisa da nossa produção de comida tiver um problema climático, muita chuva, e aí produziu e apodreceu toda a soja, por exemplo, nós temos que pedir para quem? Em primeiro lugar, nós vamos ter que recorrer a algum país que esteja próximo de nós, que seja parte do nosso bloco econômico, que produza soja e comprar primeiro deles. Ah, mas tem outro país lá que está vendendo 1/3 do preço. Pois é, mas você faz parte do bloco econômico, você vai primeiro comprar dali. É como se vocês estivessem com um problema bem sério de geografia, não estivessem entendendo direito e já tivessem me pedido para explicar, mas não deu certo. Aí vocês resolveram entre vocês, os membros do bloco econômico, segunda série do ensino médio, vocês resolveram um ajudar o outro, tentar entender a coisa toda. Aí vocês vão recorrer primeiro a quem? Né? Digamos que tenha 3 com problemas em geografia. Esses 3 vão recorrer primeiro a quem? A colegas de sala de aula que saibam que são bons em geografia para eles ajudarem.
Se ninguém da sala de aula puder ajudar, aí você vai recorrer a alguém do terceirão, a outro professor, mas pelo fato de você estar dentro da sala com os mesmos colegas e eles saberem exatamente qual é a matéria que tu está em dúvida, primeiro tu vai perguntar para eles, certo? No caso de vocês, do exemplo que eu estou dando, não existe nada que obrigue isso. Vocês podem recorrer a outras opções. Então, vocês seriam países protecionistas. Agora, pensando na situação dentro da escola, segunda série do ensino médio, bloco econômico, e cada um de vocês sendo um país, se fosse um bloco econômico, haveria a obrigatoriedade de primeiro pedir para algum colega da mesma sala, tá? Para tirar essas dúvidas. E os países entenderam que isso seria bom, porque os países que formam um bloco econômico, eles formam um bloco econômico, lembrem-se, antes de um bloco econômico ser um bloco econômico, ele é uma forma em geografia de regionalização. E se vocês lembram do conceito de região e de regionalização, ela representa ou significa espaços geográficos com características em comum. Eles não precisam ser limítrofes, eles não precisam ter fronteira territorial, mas eles precisam ter características em comum. Então, quando eu formo um bloco econômico, eu estou regionalizando a partir de alguma característica em comum. Quais são essas características em comum? São as intenções, os objetivos, né? Forma-se um bloco econômico porque se tem a mesma ideologia, porque se tem os mesmos objetivos, as mesmas intenções, e porque você acha que todos aqueles que estão no grupo, ou no bloco econômico nesse caso, estão ali para ajudar, para melhorar a tua situação e não para piorar. As crianças que estão brincando com a tela, por gentileza, deixa para brincar depois, tá? Agora presta atenção na aula e nas coisas que realmente tem para fazer. Usa o lápis aí para fazer as anotações necessárias, tudo bem? Vou continuar a aula. Então, aí, a partir do momento que você vê o bloco econômico dessa perspectiva, desse ponto, você está vendo que o bloco econômico ele serve como uma verdadeira âncora para te ajudar depois, para te segurar depois. Mas e se essa âncora não for parar em lugar seguro? Dei uma olhadinha na âncora da União Europeia nessa charge. Então, tem todos esses pontos a favor e contra. Vamos falar assim, é bom fazer parte de um bloco econômico, porque você coloca os outros países que estão ali numa situação de obrigatoriedade, isso te dá uma certa segurança, porque você coloca os outros países na situação de obrigatoriedade caso algo aconteça com o teu, em especial em situações econômicas, tá? Porque o bloco é econômico, em primeiro lugar, antes de ser social, político, ele é econômico. Então, isso coloca um país na interdependência do outro. Lembrem-se, globalização, processos de integração e interdependência. Quando eu falo em bloco econômico, eu estou falando em interdependência econômica. Ah, tá, então se eu precisar de ajuda, beleza, daí eu vou ter os outros. Sim, porém, se os outros precisarem de ajuda, eles vão ter você também. E você não pode se negar, você tem que ajudar e nas mesmas proporções, na mesma porcentagem que os outros países, porque você faz parte do bloco do mesmo jeito. Se você quer os mesmos direitos, você vai ter que ter os mesmos deveres, entenderam? É dentro dessa perspectiva, tá? Então, esse seria o ponto, ao mesmo tempo, positivo e negativo. Positivo porque você pode contar com os outros em qualquer situação de necessidade. Mas negativo que, se o teu país não estiver bem economicamente e um dos outros precisar, você vai ter que ajudar de qualquer maneira. Faz parte. Certo? Interdependência também tem outros fatores negativos e positivos. Se você tiver uma produção muito alta de determinado produto, o primeiro lugar que você vai procurar para vender, para não ficar com isso estocado e perder a produção, são os países membros da formação do teu bloco econômico. E eles, para que você não perca esse dinheiro, eles vão te ajudar comprando a tua produção, sim. Eles fazem parte do teu bloco econômico, eles assinaram, eles aceitaram, certo? Essa possibilidade. Aí, no caso da União Europeia, que tem uma moeda única, uma moeda super valorizada, o que acontece? Enquanto essa moeda vai valorizando, os países vão valorizando a sua economia junto, os países que fazem parte do bloco. Se houver uma quebra da moeda, quebram todos. Porém, o que faz com que essa moeda tenha uma grande perspectiva de estabilidade? O fato de que, como são vários países, 28 países membros hoje da União Europeia, né, um vai ajudar o outro. Então, quando o euro for entrar em crise,
tem algum outro país que está com a moeda forte que segura. Eles tinham o Reino Unido como uma grande segurança na União Europeia, porque vamos lembrar que a moeda do Reino Unido é a libra esterlina, é a moeda mais forte em relação à força de mercado e não em abrangência, tá? Abrangência vocês já viram que é o dólar, mas ela é uma moeda extremamente forte por ter estabilidade histórica, ela se garante, sabe? Se as outras moedas todas do mundo quebrarem, a libra esterlina se garante. E aí, por conta do Tesouro Nacional, das reservas monetárias, enfim. Por conta dessa perspectiva, a União Europeia contava muito com isso, com a força da libra esterlina na formação do euro, que é a moeda da União Europeia. Eis que o Reino Unido pede para sair, certo? E conseguiu agora a finalização desses processos e conseguiu a saída do bloco econômico. Fica como? Um ajudando o outro, tá? Países que são protecionistas, vamos falar deles. Esses países não têm interdependência com ninguém. Eles são a parte da globalização que fala de integração. Ou seja, eles tentam manter uma economia interna bem fortalecida, com um bom mercado de venda, com um bom mercado de compra dos próprios consumidores do país, certo? Eles tentam manter ali e, ao mesmo tempo, como eles têm noção que estão numa situação de globalização, ninguém pode se fechar, né? Eles comercializam com outros países, mas comercializam de forma livre, comercializam quando querem e precisam e com quem querem e precisam. Então, eu não preciso necessariamente, se der problemas com o meu trigo, comprar obrigatoriamente da Argentina, porque faz parte do bloco econômico. Não, eu posso comprar do Canadá, que é outro grande produtor de trigo, certo? Eu posso comprar do Canadá e por um preço menor, vou pagar o transporte e tal, mas também tem o seguinte, acabei a compra do Canadá, negociamos o trigo que eu precisava, um abraço, tchau. Agora, a gente espera a próxima comercialização para ver se um vai precisar do outro ou não, mas não existe um vínculo, tá? Não existe uma obrigatoriedade comercial, é um processo de integração e não de interdependência, certo? Esses países, qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem do protecionismo? A vantagem do protecionismo é que garante a liberdade de comércio. Você pode comercializar com quem você quiser e pelo período que quiser. Não há obrigação nenhuma. E se aquele país com quem você acabou de comercializar quebrar, entrar em crise, desculpa os termos, gente, mas eles são esses dentro do capitalismo da liberdade de comércio, problema dele, né? Você vai comprar alguma coisa dele caso você precise. Agora, comprar dele para que ele não quebre, porque você tem uma obrigação de manter ele alto, não tem nenhuma. No processo de integração, você acabou de comprar dele, ele quebrou, sinto muito, né? Cada um por si, Deus por todos, é mais ou menos assim. Porém, quando você precisar de algum país, você não tem com quem contar. Você vai precisar que algum país se disponibilize a te ajudar ou, infelizmente, contar com a própria situação do teu país, com o comércio dentro do seu país. E se o comércio dentro do seu país estiver em ruínas e sem possibilidade de crescimento, aí a situação é muito pesada. Bom, eu não sei se vocês viram, mas algumas agências internacionais e até o Banco Nacional, ontem também, Banco Central, ontem foi 29, ontem saiu a notícia oficial, já havia as especulações, mas ontem, depois vocês procurem, gente, leiam essas coisas. Ontem saiu a notícia oficial. Vocês lembram que o Brasil entrou em crise entre 2013 e 2016, passou 2015 e 2016 em recessão econômica? O que isso significa? Crise. O país não está, as empresas do país estão quebrando e não estão mais contratando ninguém. Recessão econômica. As empresas do país estão quebrando, não estão contratando e até estão demitindo em grande massa empregados. Então, ontem, infelizmente, tornou-se oficial, os dados tornaram-se oficiais, não é uma coisa assim, eu acho que, né, gente? Isso tudo é estatística, economia aplicada, são dados seguros, sabe? São números mesmo. E ontem o Brasil oficializou, estamos em recessão econômica de novo.
tá? Nós estávamos ali no período de governo da Dilma em recessão econômica, aí a gente se recuperou, respirou, e agora, por conta das situações todas que nós temos vivido, tanto da pandemia quanto da instabilidade política nas relações com outros países, a gente acabou entrando em nova recessão econômica. Tá, ótimo. Aonde eu quero chegar com isso? Nós fazemos parte de um bloco econômico chamado Mercosul. Legal, bom. Porém, o Mercosul, os países do Mercosul, cada um deles está tendo que lidar com a situação de pandemia também. E países como o Paraguai, por exemplo, têm lidado de uma maneira muito fechada com a questão da pandemia. Como o grande problema econômico afetou o mundo inteiro, neste caso, a pandemia não obriga ninguém a ajudar ninguém. E o nosso bloco, apesar de sermos um bloco, o Brasil pega e entra bem agora, meu Deus do céu, já não basta a pandemia, né? Aí entramos numa situação de recessão econômica e não temos a quem recorrer, porque o nosso bloco econômico foi afetado. Os países do bloco econômico estão afetados com essa situação, certo? Então, fica um pouco, fica complicado. É como se nós estivéssemos com o nosso barco à deriva. Apesar de ser um bloco econômico, está todo mundo querendo pular fora desse barco, certo? Ninguém ajudando ninguém. Aí vocês pensam assim, então realmente não compensa formar bloco econômico. Olha a União Europeia, quase quebrou com o processo de imigração, quase quebrou com a saída do Reino Unido, gera muito problema ter bloco econômico. Então, espera só que eu vou compartilhar uma outra tela com vocês aqui agora, para a gente analisar isso. Espera aí. Gente, eu preciso saber uma coisa, está muito silêncio. Vocês estão prestando atenção? Estão me ouvindo? Estão entendendo? Responde aí, por gentileza. Hã? Sim, prof. Sim, estamos. Sim. Ah, tá. É que parece que eu estou sozinho. Tá, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Espera aí. Deixa só eu achar a minha tela aqui. Espera aí. Aqui. Essa aqui. Pronto. Estão vendo a tela? sim. Sim? Então tá, olha só. Coronavírus. União Europeia tem plano de 100 bilhões de euros, dinheiro pequeno, para combater desemprego devido à pandemia. Comissão Europeia estuda reforço nas contas públicas dos países do bloco que tiveram o mercado de trabalho mais afetado pela crise do coronavírus, como Espanha e Itália. Proposta será avaliada, tá? Como essa notícia é de 2 de abril, né? Então, a proposta já foi avaliada e foi entrado em acordo que sim, tá? Então, agora a gente estava pensando até agora assim, puxa vida, bloco econômico não é uma coisa boa. Se quebra um, quebra todos. Porém, olha só, como a União Europeia tem uma moeda forte, porque todos ajudaram, como a União Europeia tem um banco forte, porque todos ajudaram esses países, né? Agora, quando chega na situação de uma pandemia, como o coronavírus, eles podem se responsabilizar uns pelos outros e dizer que tem 100 bilhões de euros para combater o desemprego nos países que são do bloco. Eles têm força. Eles criaram força se unindo, certo? Trabalhando em equipe, um colaborando com o outro. Então, há momentos em que quebra, em que cai, sim, mas nos momentos em que é para fortalecer, eles também estão juntos. Veja, nós temos um bloco econômico, mas nosso bloco não tem banco, nosso bloco não tem a força que deveria ter. E o nosso bloco tem agido meio que como se diz, individualmente, sabe? Como se nós estivéssemos já não querendo mais fazer parte do bloco. Vocês têm ouvido muito falar das ações do Brasil no Mercosul ou vice-versa? Pouquíssimo. Quase não sai notícia sobre isso. Ano passado, a gente conseguiu brigar com os países do próprio bloco econômico que fazemos parte, né? Do Mercosul. A gente conseguiu criar algumas discussões, alguns debates ali, que meio que nos afastaram do bloco econômico. Nesse momento, alguns países muito fortes da América do Sul, como o Chile, tá enfrentando a pandemia de uma forma inteligente. Ah, não morreu ninguém, não está tendo crise lá, professora, está perfeito? Óbvio que não. Porém, eles estão conseguindo enfrentar a crise da pandemia de uma maneira bem melhor do que a gente, tá? Vocês já viram os números do Brasil, como eles têm aparecido lá fora? E eu não vou falar só do número de casos de doença do coronavírus. Eu estou falando dos números e estatísticas do Brasil em relação a desemprego, a crise e a muita, muita corrupção,
tá? O país não está tendo corrupção ali naquela ponta da pirâmide lá, que é a questão do governo federal, porém, né, do executivo, porém, todo o resto da estrutura, isso está acontecendo ainda. A gente ainda tem muita situação de corrupção. Olha só, gente, esses respiradores, ventiladores, essa coisa arada toda para combate do coronavírus, com prefeituras, governos comprando de maneira ilícita ou comprando com supervalorização, não é supervalorização, como é que é a palavra? Com o preço mais elevado do que deveria ser para poder fazer desvio de dinheiro, esse tipo de coisa toda acontecendo. E quem é que está organizando? Quem é que deveria estar se colocando e impedindo, de fato, esses processos corruptivos que estão acontecendo? Não adianta dizer cada estado que se vire. Tem que dizer, eu mando, eu organizo e não estou concordando, vem aqui, eu que digo como que vocês vão fazer, sabe? Orientar, organizar, que não é o que está acontecendo. E acontece na União Europeia. Ah, mas então não é democrático. É democrático, tudo é decidido e pensado antes e em conjunto, todos juntos. Mas quando saem ações em comum. Por isso que agora eles têm condições de, em bloco econômico, ter 100 bilhões de euros disponíveis para ser usados, tá? Fora que houve uma outra situação também, que foi a formação de um grupo para estudos e aplicação das possíveis curas e vacinas do coronavírus. É meio que um outro bloco econômico que se forma de países líderes no mundo e de grande população. O Brasil seria um deles, porém, no dia e no momento que estavam acontecendo essas reuniões para montar esse grupo de busca de cientistas que buscassem a cura e, ao mesmo tempo, a vacina do coronavírus, o Brasil não participou, né? Segundo consta, assim, segundo algumas lideranças, nem ficamos sabendo da reunião. Ficamos, é claro, porque a imprensa, até o povo já sabia, todo mundo sabia, né? Mas o Brasil não teve representatividade nessa reunião. Resultado, assim que for encontrado a cura para o vírus ou uma boa vacina para o vírus, ou o Brasil vai estar na linha de frente preparando isso. Espera só um pouquinho, gente, que a minha tela mudou aqui. A de vocês mudou? Não? Sim, mudou. O que apareceu para você? Mudou a página. Hã? Apareceu Abriu a página do Zoom para Zoom, tu. Tá. Pois é, do nada. Vou voltar lá, peraí. Não é essa que eu quero? Aqui. Pronto. Agora tá do coronavírus de novo, né? Agora tá. Sim. Tá. Olha só. Estão me oferecendo o Zoom se eu quero comprar. Não, não quero, não. Olha só. Então, aí, voltando ao que nós estávamos falando, e agora focando melhor de novo, quando eu falo em formação de bloco econômico ou liberdade de comércio, a gente tem que ver que isso não pode ser uma unanimidade. Isso depende de cada país e um detalhe mais interessante, do contexto que os países vivem, certo? Tem países que têm uma facilidade muito maior em negociar com vários países ao mesmo tempo. E tem países que não, que precisam estar em um bloco, em um grupo. Se a gente for analisar o Brasil, por exemplo, lá no começo dos nossos assuntos sobre globalização, eu disponibilizei para vocês desculpa, o mapa mundi, né? Lembram? E aquelas linhas assim. E o Brasil, naquele mapa mundi dava para ver, o Brasil comercializa com a América do Norte, o Brasil comercializa com a Europa, comercializa com a China, com o Japão, no Oriente Médio. O Brasil comercializa com países do mundo inteiro há muito tempo já. Então, o fato de nós estarmos no Mercosul não nos tirou a possibilidade nem a capacidade de comercializar com outros países. Afinal de contas, quem é o Brasil? É um país protecionista ou é um país de bloco econômico? Até esse momento, é um país que faz parte de um bloco econômico, mas que, como é um bloco econômico pequeno e que não atende toda a demanda do Brasil, ele tem todo o direito de, não encontrando os produtos que precisa dentro do bloco econômico, comercializar fora com outros países, tanto vender quanto comprar. E como os países do Mercosul não dão conta de comprar tudo que o Brasil tem para oferecer, o Brasil pode vender fora também. Então, nós estamos um pouco em cada, assim, nós fazemos parte de um bloco econômico e temos esse vínculo. Mas por ser um bloco econômico pequeno e não tão
representativo, assim, no comércio global, a gente também tem liberdade de comércio para comercializar com outros países. Se isso é bom ou se isso é ruim, depende da perspectiva de análise, tá, gente? Sempre depende. A partir da perspectiva de análise do coronavírus e da situação econômica que nós estamos vivendo, acho que as notícias falam por si. Estamos em um processo de recessão econômica, entramos ontem, né? Oficialmente, num processo de recessão econômica, onde o país, além de não gerar emprego, está demitindo em grande proporção. Isso é muito triste, principalmente para a galera que está entrando no mercado de trabalho, porque se aqueles que já estavam não estão conseguindo se recolocar, imagina colocar quem está entrando, fica mais difícil ainda, né? Não tem experiência, bem complicado. Enquanto isso, a gente tem uma situação, isso que nós temos um bloco econômico, mas ele é fraco, então nós estamos ao Deus dará. Em compensação, blocos fortalecidos, sistemas de blocos fortalecidos, como é o caso da União Europeia, fazem o quê? Tem possibilidade de ter dinheiro e um plano de 100 bilhões de euros para segurar a economia e a situação da saúde dos seus países envolvidos. Onde estão os Estados Unidos nessa história toda, né? Ele também faz parte de blocos econômicos, mas fechou vários, e os Estados Unidos, no momento, tinha como, ou deveria ter, como um dos parceiros próximos, o Brasil. O Brasil é um parceiro direto dos Estados Unidos. Porém, nesse momento, todas as vezes que o presidente Trump acha importante falar, ele está sempre deixando claro que, não, aviões do Brasil aqui não vou deixar. Ah, tá. Fez a cloroquina lá e tal, quando disseram que já não era a melhor e que tinha outras possibilidades. Não estou dizendo que ela não seja uma, mas que já havia outras possibilidades. O que ele fez? Entrega para o Brasil lá a cloroquina que a gente fez aqui. É como se, assim, os Estados Unidos não têm mais nos visto como um parceiro. Os Estados Unidos têm nos visto como alguém que, se precisar, eu recorro, se eu não precisar, eu não recorro. Assim, não é mais aquela parceria que já foi um dia, sabe? Isso está caindo, infelizmente. E por conta disso e de outras situações, o Brasil está, apesar de fazer parte de um bloco econômico, apesar de ter ao mesmo tempo também liberdades de comércio, nós estamos vivendo uma situação de recessão econômica e crise na saúde, certo? E a professora está falando coisa demais, está exagerando do Brasil. Observem os dados, só isso. Os dados, as estatísticas de institutos de pesquisa, tanto nacionais quanto internacionais, pesquisa séria, institutos sérios de pessoas que trabalham com isso há muito tempo, né? Que tem todo um sistema tecnológico de levantamento de dados e etc. E observem, o Brasil, nem na saúde, nem na economia, nós não estamos num momento bom, tá? Nós estamos num processo de recessão econômica. O governo tem terminado alguns projetos que já haviam sido iniciados, e isso é muito bom, é ótimo, é perfeito, a gente precisa disso, porém, também a gente está vivendo essa situação. Culpa do coronavírus? Sim, claro, porém, também há uma grande responsabilidade nossa, enquanto parte de bloco e enquanto país com liberdade de comercializar com outros grandes países. Veja, qual é o país no mundo que tem toda a liberdade de comercializar tanto com os Estados Unidos quanto China? E olha o Brasil ali. O Brasil é respeitado, ele comercializa com o Brasil, com os Estados Unidos e comercializa com China, sabe? Sem dever obediência a nenhum dos dois até o momento atual. Isso era para ser muito bom. E, no entanto, estamos vivendo uma crise. Aí fica todo esse questionamento. Fazer parte de bloco econômico ou não fazer? Porque eu falei de tudo isso, e se eu falar assim para vocês, nosso bloco é com Paraguai, Uruguai e Argentina. Porque a Venezuela, né, gente, vamos convir, ela nem está mais como membro oficial, ela foi afastada do bloco econômico, especialmente depois de todo aquele problema dos conflitos políticos lá, por causa do Nicolás Maduro, né? Então, a Venezuela entrou em banho-maria, ela foi afastada, né? Nem se fala dela quando se fala em bloco econômico do Mercosul. E agora, como agir? De que maneira prosseguir? Né? Aí entra o seguinte, eu quero que vocês façam a seguinte atividade, não vale nota ainda, tá bom? É uma atividade para vocês fazerem para a próxima aula. Vocês vão, e daí na próxima aula, eu já vou alertar hoje, esse vídeo está sendo gravado, para não haver nenhum tipo de possibilidade de dizer que não sabia, né? Porque quem não está assistindo agora pode assistir depois, e vocês que estão assistindo agora já estão sabendo.
a próxima aula, eu quero que vocês abram os microfones, os vídeos, que a gente vai meio que debater, certo? Vamos tentar fazer isso. Hoje, grandes empresas, escolas, o trabalho ele está remoto, virtual, já vinha sendo antes do coronavírus. Vamos treinar mais essa perspectiva do debate e do encontro virtual, né? Então, o que vocês vão fazer? Cada um de vocês vai levantar 2 argumentos. Um, favorável à liberdade de comércio e protecionismo e eu comercializar com quem eu quiser, e um argumento favorável à formação de bloco econômico. Vocês vão defender as duas coisas. Aí, professora, mas eu acho melhor um do que o outro. É claro, a gente sempre tem uma postura assim, mas neste momento vocês serão neutros e vão fazer só a atuação do que eu estou pedindo. Defenda os blocos econômicos, mas também faça outro argumento defendendo a liberdade de comércio e a situação do protecionismo, certo? Vocês vão fazer essas duas coisas, para depois a gente falar dessas vantagens e desvantagens. Só que tem mais um detalhe. Não é simplesmente levantar o argumento de defesa pensando da perspectiva econômica. Eu quero que vocês defendam a liberdade e o protecionismo da perspectiva econômica e da perspectiva da segurança social, da sociedade, tá? E depois fazer isso também com os blocos econômicos. Está acabando o meu tempo aqui. Eu vou botar bem certinho em texto explicando lá no grupo do WhatsApp, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês me chamem. Ou precisa abrir outra reunião? O que vocês acham? Responde rápido que está acabando o tempo. Pode ser só no WhatsApp mesmo. Então tá. E dúvidas também, vocês me perguntem por lá, ok? Até mais, gente. Beijo, até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá bom, Aurora. A galera já te viu. Olha, eu não tô conseguindo nem fechar isso aqui. Oi, Aurora. Pronto, filha, pronto, já deu, tchau, pronto.